tenho um conflito que me paralisa na fé. Primeiro, conviver com desafetos de vidas passadas. Tá. Não é lei de Deus, só compromete o que tem vontade de melhorar. Esse foi um. Aí ela continua. Pior, se este ser vier das trevas, cruel, não há como entender essa lei que reúne desafetos. Vamos primeiro, vamos lá. Ah, pois é, não é? A gente se relaciona com muitas pessoas inimigas do passado. Mas uma coisa que eu quero destacar é que a gente não pode, de repente, oferecer uma, uma visão como se obrigatoriamente os nossos inimigos, eles são obrigatoriamente do passado. A doutrina espírita nos diz que a gente só pode se remeter ao passado quando não tiver nada no presente que justifique. Às vezes a gente tem causas no presente que justificam, então não é do passado, é do hoje. Inimigos do ontem são aqueles que, sem nenhuma razão, nós não conseguimos nos relacionar com ele. Tem alguma coisa que nos impede. Mas mesmo assim, vamos lá, do passado, do presente, isso não importa, o que importa é a sua pergunta. Como fazer com essa lei que nos faz viver com pessoas tão difíceis? Primeira coisa, a lei não obriga a viver com pessoas inimigas. A lei não obriga a viver. Dê uma consultada na questão 940 de O Livro dos Espíritos. Olha lá, vai dar uma olhada lá. Uniões antipáticas. E veja se não está dito que somos nós que inventamos essa obrigatoriedade. O que Deus quer ele sugere a união dos espíritos. Ele reúne os espíritos porque ele quer a nossa felicidade. É impossível sermos felizes sem vivermos o amor. Então, quando os lares se formam e as criaturas se vinculam aos laços do afeto ou do desafeto, é porque no mundo espiritual isso foi desenhado para que acontecesse. Outro dia eu estava até vendo com a Sâmia isso, ela falando que as famílias se formam pelo laço de afeto. E vez por outra tem um laço de desafeto, quer dizer, é uma exceção dentro desse cenário. Mas o objetivo da lei é que a gente se encontre para se resolver. E se isso nos é revelado como espíritas, é para resolver o problema. Não é para ficar medindo, esse é um inimigo do passado. Por isso que eu tenho dificuldade com ele. Porque isso é usar o conhecimento contra nós. Isso é eu saber espiritualidade para me atrapalhar com o que eu sei. Antes não soubesse, para não usar do conhecimento contra o meu próprio progresso. Porque talvez, se eu não soubesse que o meu irmão pode ter sido o meu inimigo do passado, eu diria, ele é meu irmão, eu tenho a obrigação de amá-lo, porque ele é meu irmão de sangue. Mas como eu sei da reencarnação, eu digo, ele é meu irmão hoje, mas é meu inimigo do passado. Então eu não vou amá-lo. Veja, isso é usar o conhecimento contra nós. O conhecimento nos é oferecido para tirar a venda dos olhos e nos convencer a sermos diferentes. Mas a lei não nos obriga a viver. Se nós sentimos que não é possível a convivência, quando eu percebo que não dá para conviver, não há nenhuma página da doutrina espírita que nos constranja a viver ao lado de alguém que a gente reconhecidamente descobriu que não tem mais recursos para viver. Quando nós não conseguimos mais, nós somos livres para isso. E, de repente, para retomar a nossa história um pouquinho mais à frente, com essa pessoa ou com outro, veja a questão 940. Não é necessário que nós nos impormos obrigatoriamente esse castigo como se fôssemos obrigados a viver em todas as condições. As relações conjugais não são indissolúveis. Observe no Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, o que tem contido lá dentro.
Então a gente não pode dizer assim, já que eu nasci com essa pessoa, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu irmão, ou que é meu marido, e eu odeio, eu vou ter que engolir esse sapo até o final. Pode acontecer até uma coisa pior. Pode acontecer até um assassinato, uma violência, um crime. Então nós somos convocados a mobilizarmos tudo de nós a favor da solução pelo bem, para a educação das nossas almas. Mas quando eu consultar o meu recurso psicológico e descobrir, não tenho mais condição, mobilizei tudo o que acontece, que eu posso fazer. O que acontece? Eu digo, não tenho mais. É melhor, então, que eu encontre uma outra forma de trabalhar esse sentimento. De repente, lá na frente, a gente consegue até se reconciliar. Mas, num certo momento da história, um afastamento pode ser a notícia mais saudável que a gente tenha para viver.